Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quero com alegria, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, cumprimentar a você, a todos, na doce paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder chegar até o recesso dos vossos lares, para convidá-los a juntos adorarmos e bendizermos o nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e todo o louvor. Eu quero cumprimentar nesta manhã, aleluia, os nossos irmãos aqui da sede, da nossa congregação do bairro Guaraniúva, e ali o presbítero Alcides Dias. Eu tenho sentido, não tenho percebido a sua presença nos nossos cultos, a menos é que não aparece. Vamos juntos adorar a Deus. Também a congregação do bairro Nova Pacaembu, que Deus abençoe, presbítero Sebastião Caetano. Também cumprimento a congregação aqui do Alto Íris, presbítero Nilson e a sua família. A congregação do Indaiá do Aguapeí, evangelista Eugênio e a família e todos os irmãos, que Deus abençoe. Quero com alegria também cumprimentar aos nossos irmãos da congregação do bairro da Pureza, presbítero Claudinei e a família. Cumprimento também em Irapuru, pastor Sérgio, toda a família e toda a igreja ali. E também quero cumprimentar os nossos irmãos dali da Flora Rica, pastor Luiz Carlos Mota. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de vocês e que nesta manhã você possa estar junto conosco quando vamos analisar a primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Pastor Cícero Borges estará aqui transmitindo a palavra de Deus. E para tanto eu quero convidá-lo para cumprimentar a todos os nossos irmãos e amigos. Bom dia, a paz do Senhor para todos os amados, aqueles que nos ouvem também, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar nesta manhã. E aqui estamos, juntamente com vocês, todos que estão aí acompanhando esse trabalho e também adorando a Deus, prestando um culto de adoração ao Senhor, já que não estamos presencialmente, mas aqui virtualmente, cada um no seu lar, cumprindo a vontade do Senhor, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a cada um e que você possa estar atento a tudo quanto Deus está falando conosco nesta manhã. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse dia é um dia de convocação para oração e para jejum em favor da nossa nação. Nossa nação que está gemendo, que está passando por um momento difícil, mas esse dia a igreja do Senhor se curva diante dele em oração e em jejum, pedindo a bênção para a nossa nação. Ore a Deus conosco nesse instante, quando vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor a Deus. Amado Senhor, queremos te agradecer por esse dia tão agradável, tão abençoado, por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos dá. Queremos, Pai, nesta manhã nos curvar diante de Ti, Te louvarmos e bendizer o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para todo sempre. Venha receber os nossos louvores, venha abençoar a explanação da palavra, venha abençoar os irmãos e amigos que estão do outro lado. Que a Tua presença seja real sobre a vida deles, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Irmãos, nós temos aqui conosco já o nosso irmão Yuri e a Samara, a minha esposa, o irmão Diácono Valdomiro e a irmã Jô, a Marlene Chagas, lá em Cândido Mota, aleluia, o Eric, meu filho, e a família lá em Barretos, glória a Jesus. Também a Daiane, esposa do pastor Luciano, que sempre está conosco, a irmã Sônia Souza, glória a Jesus, o nosso irmão João Vanquel, irmã
a mãe da nossa irmã Sônia, me perdoe, passou o nome agora, irmão Sandro Teles. Não, irmã Olivina, né? Irmão Sandro Teles, também a sua esposa, irmã Suélia, irmã Lucimar Grégio, aqui da nossa igreja, o diácono Ananias Correia, a irmã Lucilene Sá, também a Alessandra Dias Gomes, lá de Icém, né? E o seu esposo, os filhos, que Deus abençoe. Também a nossa irmã Lucilene dos Santos, irmão Aparecido, glória a Jesus, a Evelyn, minha filha, aleluia, ali na cidade de Orindiúva. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada uma de vocês, aleluia, glória a Jesus. Pastor José Dias também, irmã Adalci, também o irmão Fernando de Oliveira. Que o Senhor abençoe os vossos corações. Estamos ali também, nosso irmão Moisés da Silva. Que a bênção de Deus seja sobre cada um de vocês. Vamos louvar a Deus cantando o hino. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor, no assunto da escola bíblica dominical, que é a primeira lição. Nós já recebemos as lições, mas a dificuldade nossa está sendo para entregar. Também meu filho Wesley Lima está conosco ali em São José do Rio Preto. Que Deus abençoe. Vamos cantar 306. Aleluia, aleluia. Também irmão Gilmar Santos, né? Está lá conosco, está pedindo oração. E Deus, ele vai dar vitória, meu querido. 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz, e alumia os que em treva estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandece e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Glória a Jesus. São muitos irmãos que estão participando conosco aqui. Nosso irmão Sérgio Teles Prieto, Deus abençoe o irmão. Irmã Silvia e Paulo Cardoso,
Glória a Deus, irmã Luzia, né? Mãe do nosso companheiro, pastor Luciano. Também a Lívia Esquisato, nosso irmão Aparecido, irmã Eliette, que Deus abençoe. Também Cridinei Gabriel, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Mas eu estou vendo ali a Ilza Albuquerque, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua família, a minha sobrinha Araceli Torquete, né? Glória a Deus lá em Bebedouro, glória seja dada ao nome do Senhor, louvado o nome do nosso Deus. Nós queremos nesta manhã que o nosso companheiro pastor Cícero Borges, ele tenha bastante tempo para falar o assunto da escola dominical, que é a primeira lição deste trimestre, né? E eu quero agora aqui oferecer para ele todo o cenário para que ele pacientemente transmita o ensino da palavra de Deus. Irmã Márcia Moreira, Deus abençoe. Portanto, não estranhe, eu vou sair aqui, deixar ele bem à vontade para passar o ensino da palavra do Senhor, e ao lado eu vou estar ouvindo a mensagem de Deus. Portanto, com a palavra, pastor Cícero Borges. Aleluia. Quero mais uma vez cumprimentar todos os amados que nos assistem agora por este meio de comunicação. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de podermos estar juntos, mais uma vez adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. E fazendo aquilo que sabemos que é a vontade dEle, proclamar a sua palavra, proclamar a sua glória, o seu poder, pois Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. Nosso Deus merece. E também agradecer a Ele pelo privilégio de sermos ouvintes, de sermos participantes, de aprendermos com o nosso Deus, conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo através da sua palavra. E nesta manhã, quero compartilhar aqui com os amados um pouco desta palavra gloriosa através da lição bíblica que traz a nossa escola bíblica dominical. E também, antes de começar, quero agradecer ao nosso pastor Ananias, pela oportunidade, pastor Luciano, que também trabalha aqui em conjunto para poder estar fazendo esse trabalho glorioso, esse trabalho maravilhoso, já que nós não podemos estar presencialmente fazendo esse trabalho, mas levando para todo o povo de Deus, não só para o povo de Deus, mas para todos aqueles que creem em Deus, que recebem a palavra de Deus, poder estar, através da palavra dele, se santificando, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Muito bem. A lição deste domingo traz como título A Igreja Eleita. É interessante frisarmos bem esta palavra eleita. Por que a nossa escola fala sobre a igreja eleita? Eleita significa escolhido. É como se fosse um prefeito, um vereador. Por que ele foi eleito? Porque foi escolhido. E é interessante nós atentarmos para isso, porque o nosso Deus é Ele mesmo quem nos elegeu, Ele mesmo quem nos escolheu. Por isso, esse título, A Igreja Eleita, porque não é só uma placa, não é só uma religião, não é só uma denominação. Aqui não estamos falando disso. Mas aqui
Na lição de hoje nós vamos falar da igreja eleita. A igreja eleita, aquela que foi escolhida por Deus. Então é algo especial. Nós vamos ver logo adiante o que significa isso, o qual, como diz os objetivos da nossa lição de hoje. E o objetivo geral fala sobre o propósito de Deus através desta palavra, através desta carta que foi mandada primeiramente aos Efésios, a carta aos Efésios. Mas nós sabemos que não é somente aos Efésios, mas esta carta também é mandada hoje para todos nós. É mandada a cada dia para todos nós. As palavras desta carta, nós vamos ver que elas são interessantes, importantíssimas para a nossa vida. Então, esse é o propósito, o objetivo geral, fala do propósito divino de Deus, né? Ou seja, o propósito de Deus através desta carta, usando o apóstolo Paulo, como já vamos ver sobre a autoria desta carta. Nós sabemos que existem no meio teológico, né, dos estudos teológicos, existem as críticas, existem as contestações, mas todas elas servem para corroborar ou para confirmar que realmente a autoria é do apóstolo Paulo, este servo de Deus excelente, do qual vamos falar um pouquinho também. E também a data em que ela foi escrita, glória a Deus, que conforme os estudos bíblicos e históricos comprovam a autoria do apóstolo Paulo e a data em que ele estava preso ali em Roma, depois das viagens missionárias, quando ele foi levado até Roma, preso, e dali ele escreveu esta carta inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, para os nossos corações, para os Efésios naquela época e hoje para os nossos corações. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele fez várias viagens missionárias e, passando por Éfeso ali na segunda viagem que ele havia feito, na sua segunda viagem missionária, nós vemos que Paulo, ele visitou Éfeso. Nós podemos ver aqui em Atos dos Apóstolos. Gostaria que, se você tiver a Bíblia, você possa acompanhar. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo, ele estava ali na Grécia, quando ele conheceu a Áquila e sua esposa, Priscila, que eram judeus, né? Áquila era um judeu, natural ali de Ponto, e que ele havia saído da Itália, porque o imperador havia dito que não queria mais nenhum judeu ali na Itália. Então, eles foram obrigados a sair da Itália e vieram ali para a Grécia. Em Corinto, Paulo se encontra com Áquila e Priscila, e ali, Paulo, acompanhado deles, segue para Éfeso. Então foi a primeira viagem, ou a primeira visita de Paulo a Éfeso, quando ele chega ali com Áquila e Priscila. E ali Paulo, aleluia, Paulo não chega a pregar ali o Evangelho, não chega a ficar ali nesta primeira visita dele a Éfeso, mas deixa ali Áquila e Priscila, servos de Deus, convertidos, cristãos que ali ficaram. E Paulo, no intuito de retornar a Jerusalém, ele não ficou ali em Éfeso. E na terceira viagem missionária de Paulo, é que Paulo, ele, juntamente com Silas e Timóteo, ele passa novamente por Éfeso. É o que nós vamos
ler aqui na Palavra de Deus, na escola bíblica. Na leitura bíblica nós vemos que Paulo, eu vou estar lendo aqui o trecho, se você quiser acompanhar, Atos 19, diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Então, nesta segunda viagem de Paulo, ele passa em Éfeso e ali encontra alguns cristãos que, dizendo a ele: Nós fomos batizados. E Paulo disse: Em que fostes batizados? Que batismo? O batismo de João, o batismo do arrependimento. E Paulo disse: Mas não fostes batizados com o Espírito Santo da promessa? Eles disseram: Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então note que, se observarmos bem, o propósito de Deus, ele está mostrando nesta palavra, nesta carta, em que a igreja, ela tem uma origem divina. A igreja do Senhor, ela tem uma origem divina. Esse é o propósito de Deus, mostrar a nós, mostrar a todos nós que a origem da igreja, ela é divina. Nós vemos aqui, na carta aos Efésios, no capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 3 até o 6, diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Note que a palavra de Deus diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E é nas regiões celestiais. Isso está provando que a igreja, ela é espiritual. Glória a Deus. Isto está provando que a igreja eleita, ela tem uma origem espiritual. E ela deve sempre estar localizada nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais em Cristo. Também, no versículo 4, comprova aquilo que falamos. Quando diz igreja eleita, aqui está dizendo: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, Deus nos elege em Cristo Jesus. Deus nos escolhe em Cristo Jesus para sermos parte dele e sermos, como diz o título que Deus usa hoje, que nós usamos hoje, a igreja eleita, porque fomos escolhidos. Então, estamos falando aqui, né? Glória a Deus. A lição diz a quem foi dirigida a carta. Então, a carta, a palavra de Deus é dirigida aos eleitos, a igreja eleita.
E nós vamos ver mais adiante por que é chamado de eleita e quais as condições, né, para sermos e fazermos parte da igreja eleita do Senhor. Continuando aqui. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Tudo isso entendendo e aprendendo sobre o que é a igreja eleita. A igreja eleita. Deus nos predestinou para sermos filhos de Deus. Sermos espirituais como Deus é espírito e verdade. Para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E o melhor de tudo, Deus nos deu tudo isso gratuitamente. Gratuitamente. Aleluia. Então, meus irmãos, glória a Deus. Por isso, Glória Paulo, a Deus, ele escreveu aos Efésios para que eles tivessem, né, melhor dizendo, para que eles tivessem um melhor entendimento. Porque naquele tempo, a igreja em Éfeso era constituída tanto de irmãos judeus como de irmãos gentios. Tanto de irmãos judeus como de irmãos gentios. Mas muitos destes irmãos, às vezes havia ali uma certa divisão, porque os judeus, eles observavam mais, eram mais ortodoxos, observavam mais os seus costumes, enquanto que os gentios tinham uma certa diferença cultural. Mas Deus, também nesta carta, nesta palavra, através do apóstolo Paulo, Deus estava ali incentivando aquilo que falamos outro dia, o relacionamento entre os irmãos. Nós falamos que dependia de um propósito, né? De um princípio chamado união. E Deus estava buscando ali, através desta palavra, através do apóstolo Paulo, buscando unir o seu povo, unir a sua igreja eleita, para que eles pudessem sempre estar em união, em unidade. Note que a epístola ela fala de um só Espírito, de um só Deus, de um só batismo, de uma só fé. Então, nós vemos que podemos colocar como ponto central desta carta, desta epístola, a unidade da igreja de Cristo, a unidade da igreja de Deus, a igreja eleita. Muito bem, nesta segunda visita de Paulo, foi quando ele mostrou aos irmãos o lado espiritual da igreja. Quando Paulo mostrou, olha, existe o batismo com o Espírito Santo. Se observarmos a palavra de Deus, quando Jesus fala com Nicodemos, ele disse, olha Nicodemos, para que o homem ele faça parte do reino dos céus, para que ele entre no reino dos céus, podemos dizer, para que qualquer um de nós façamos parte da igreja eleita, Jesus disse a Nicodemos, ele tem que nascer de novo. E nascer da água e do Espírito. E nós vemos aqui falando, Paulo explicando a eles, do batismo das águas e do batismo com o Espírito Santo. E as águas significam uma lavagem. O batismo nas águas nada mais é do que a confirmação de um arrependimento, da consciência do pecado e do arrependimento do homem. Isto é, o nascer da água. O nascer da água, que significa arrependimento. Arrependimento para o homem.
e também o nascer do Espírito. Aleluia. O nascer do Espírito. Porque o nascer do Espírito, além de ser cheio do Espírito Santo, é também tornar-se semelhante a Deus. É adquirir a forma do homem espiritual. Glória. O homem espiritual. Então, aquilo que Jesus disse a Nicodemo, nós vemos se cumprindo na igreja eleita. O arrependimento, como sendo o nascimento das águas. E nisso nós comprovamos quando descemos as águas. Aleluia. Quando descemos as águas, sepultamos o velho homem. Então é o arrependimento, a confirmação do arrependimento. E também quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo. E somos cheios do Espírito. Nós nascemos do Espírito para ser um homem espiritual. Para habitarmos as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, tudo isso Paulo, ele passou ali com a igreja de Éfeso, essas experiências. E ali também, nesta segunda viagem, Paulo, ele trabalhou com muito êxito. Com muito êxito. Paulo ali pregando todos os dias nas sinagogas. E quando ali não expulsaram ele das sinagogas, ele foi para um outro local e reunindo ali, Paulo dizendo aos judeus, agora eu vou para os gentios. E Paulo ali pregando em Éfeso com muita ousadia e com o poder de Deus. Ali pessoas eram curadas, transformadas, batizadas com o Espírito Santo. E Deus fez maravilhas através de Paulo. Nós vemos também que ali teve conflito. Paulo com os moradores de Éfeso. Mas estaremos falando mais adiante, se Deus permitir o tempo. Mas queremos dizer que a origem da igreja de Deus, ela é divina. Ela é divina. A igreja eleita, ela é divina. A sua origem veio da parte de Deus. É da vontade de Deus, não é da vontade do homem. Não é um simples homem que diz, olha, eu vou formar uma igreja, eu vou fundar uma igreja, eu vou convidar as pessoas para vir à igreja. Não. A igreja eleita é a igreja com uma origem divina. Com uma origem divina. Ela é uma igreja espiritual. Glória a Deus. Aleluia. E vemos que Deus buscava, através desta palavra e através de Paulo, a unidade. A unidade da sua igreja eleita. E para isso, nós vemos aí no capítulo 4 de Efésios, eu vou ler, a unidade dos crentes, a unidade da igreja. Do versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra de Deus: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nessa unidade, a aplicação prática que Deus mostra
Paulo dizendo, escrevendo aos Efésios, e esta carta para nós hoje. Como podemos conservar a igreja eleita, a igreja do Senhor em unidade, em união? E a palavra de Deus nos ensina. A unidade dos crentes, ela é feita espiritualmente. É no Espírito. É no Espírito que os crentes são unidos, como lemos aqui esta palavra. Com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque todos nós temos diferenças. Diferenças culturais, diferenças físicas, diferenças emocionais. E através desta palavra, desta carta, Paulo ensinava isso aos Efésios, aos crentes judeus, aos crentes gentios e também aos demais, a todos que ouviam, a todos que ouviam esta palavra. E hoje esta palavra a nós Glória também a nos Deus. ensina. Aleluia. Através desta lição, através da palavra de Deus, desta epístola, desta carta, Deus está nos ensinando como nós devemos estar unidos em Cristo, porque tudo tem que estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que todas as bênçãos o Senhor nos concede, mas em Cristo Jesus. A eleição nossa, a escolha de Deus a escolha nossa, de cada um de nós para Deus, também se dá em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tudo é Aleluia. em Cristo Jesus. Por isso não há outro mediador. Por isso mesmo que ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, tudo em Cristo Jesus. Todas as coisas. Então, nós vemos aí que a origem divina da igreja, ou seja, a origem da igreja eleita, ela é divina. Ela é divina. Ela é espiritual. Também, Deus nos mostra, não somente a origem da igreja, mas Deus também nos mostra nesta palavra o seu plano, o plano da salvação. Aleluia. O plano da salvação de Deus, que é o que nós estamos falando, né? Sobre a aplicação prática, o nosso dever, a instrução de Deus, o conselho de Deus, para que realmente nós sejamos ou estejamos enquadrados dentro da igreja eleita. Dentro da igreja eleita. Então nós vemos o plano da salvação, Deus mostrando aqui o plano da sua salvação para nós. E em primeiro lugar ele mostra que é através da obra redentora de Cristo. Nós vemos aí versículos 7 e 8, capítulo 1, diz assim, nele temos a redenção pelo seu sangue. Nele, em Jesus Cristo. Então, em primeiro plano, ou seja, a primeira coisa do plano de Deus é mostrar que ele fez uma obra redentora para a nossa salvação, através de Cristo Jesus. Então a obra redentora é através de seu Filho Jesus Cristo. Como diz aqui a sua palavra, versículos 7 e 8. Nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Aleluia. Nós nos arrependemos, quer dizer, nascemos, o nosso novo nascimento, nos arrependemos e ele pega todos os pecados nossos e lava por meio do seu sangue, do seu sangue precioso, como diz aqui versículo 8, que ele derramou profundamente sobre nós, né, em toda sabedoria e entendimento. Em toda sabedoria e entendimento. Aleluia. As riquezas da sua graça.
Ele derrama sobre nós em sabedoria e entendimento. Glória a Deus. E Deus também, nesse seu plano de salvação, Ele mostra que esse plano ele tem um alcance universal. Tem um alcance universal. Mas continuando aí, versículos 9 e 8 diz: E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Glória a Deus. Então a salvação de Deus, por isso que é chamado de igreja eleita, igreja espiritual, igreja nas regiões celestiais. Então o alcance desta salvação, ela é universal. Envolve todo o universo. Aleluia. Envolve todo o universo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não só a terra, mas todo o universo. Por isso que Deus nos chama para sermos espirituais e andarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Também Ele nos mostra que a herança, ela é espiritual. A herança é espiritual. Versículos 11 até o 14 diz: Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E também nele que vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Você entendeu bem esta palavra? Note que a igreja eleita, os eleitos de Deus, também são feitos herança, herança espiritual. É o que Deus nos garante. É uma herança espiritual, como diz a sua palavra. Predestinados conforme o propósito de Deus. Aleluia. A fim de sermos para louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Os que esperamos em Cristo. Glória a Deus. Todos aqueles que fazem parte da igreja eleita, eles vão participar. Eles são a herança de Deus, vão participar da glória de Deus. Da glória de Deus. Aqueles que esperam em Cristo Jesus. Todos vós, a Bíblia diz, todos vós que recebestes, que ouviste a palavra da verdade, a palavra do Evangelho. Esse Evangelho da salvação. E assim crendo, como Deus fez lá no dia de Pentecostes, também como prova de que a igreja eleita, ela tem uma origem espiritual. Ali veio sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. Assim como quando Paulo visitava Éfeso, Paulo, estendendo as mãos, veio sobre aqueles 12 discípulos, o Espírito Santo, mostrando que a igreja eleita ela é espiritual. Aleluia. Confirmando a origem da igreja do Senhor. Glória. Espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a todos nós, a todos aqueles que recebem o Evangelho da salvação, crê como se deve crer em Cristo Jesus. Aleluia. Também recebe
o selo da promessa. O selo da promessa. A palavra de Deus diz, nós os que andávamos esparramados, espalhados, né? Não éramos ninguém. Mas agora ligados. Aleluia. Ligados. Eu digo que essa liga é o Espírito Santo. Ligados pelo Espírito Santo. Né? Que é o penhor, como diz aqui, é o penhor para a redenção. Ele é o penhor da nossa herança para a redenção da nossa alma. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, o plano de salvação, ele garante uma herança espiritual e eterna. Espiritual e eterna. Porque ele também, ele provê uma ressurreição. Ele provê uma ressurreição. Aqui a palavra de Deus diz assim, capítulo 2, versículo 4, diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então Ele nos ressuscitou. Aleluia. E como espirituais, tendo a sabedoria e o entendimento de Deus, Ele nos mostra nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. As riquezas da sua graça. Glória a Deus. Então Deus, Ele nos mostra o seu plano. O plano da sua salvação para cada um de nós. Para cada um de nós. E nos faz de nós, e faz de nós a sua igreja eleita. Mas também, né, como nós vemos aqui, acompanhando a nossa lição, um dos objetivos específicos é apresentar o autor, como nós falamos, a autoria do apóstolo Paulo, a data provavelmente em torno do ano 60 a 64 depois de Cristo, os anos em que Paulo estava ali preso em Roma. E também confirmando a autoria do apóstolo Paulo, pois a própria epístola confirma, né, através da saudação do apóstolo e muito mais, segundo a descrição, comprovando a autoria deste apóstolo, do apóstolo Paulo. E o terceiro objetivo, que fala sobre explicar o propósito desta carta, o propósito desta palavra, trazendo para os dias de hoje, ou seja, a aplicação prática. Deus mostra nesta epístola a aplicação prática da sua vontade. Naquilo que se refere à sua igreja, a igreja eleita, a igreja escolhida. E como já falamos, Deus quer a unidade dos crentes. Aquilo que já lemos no capítulo 4. Deus quer a unidade dos crentes. Nós vemos aqui, ainda no capítulo 4 de Efésios. Aleluia, glória a Deus. Versículos 4 a 6. Deus nos falando, a palavra de Deus nos falando que há um só corpo e um só Espírito.
um só corpo e um só espírito. Essa é a igreja eleita. Ela é um só corpo e um só espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Quem quer ir para o céu? Essa é a esperança de todos. Todos têm essa esperança. Todos têm essa esperança. E é nessa esperança que o homem é chamado. É nessa esperança que o homem é chamado. Olha, depois que você partir dessa para outra, você quer ir para um lugar ruim? Quer ir para um lugar bom? Eu quero ir para o céu. Não é isso? Então, essa esperança, ela é como uma chamada. Mas aqui Deus está mostrando, como já falamos, para o homem entrar no reino dos céus, ele tem que nascer de novo. Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Tá? Que aqui Deus está falando conosco. Está mostrando para nós a aplicação prática da nossa vida, como ela deve ser, para estarmos enquadrados na igreja eleita. Para não só desejarmos esta esperança eterna, Aleluia. mas também sermos participantes dela. Sermos participantes. Então ele diz, olha, há um só corpo. Lembrem-se, há um só corpo e um só espírito. Essa é a igreja eleita. Então, para que haver divisões? Né? Não podemos estar separados. E a palavra de Deus continua, versículo 5. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Interessante isso. Aleluia. A igreja eleita, aqueles que fazem parte da igreja eleita, eles acreditam que há um só Senhor. Então não podemos fazer uma adoração multiplicada. Uma adoração duplicada. Porque só há um só Deus. Um só Senhor. Uma só fé. Quando fala uma só fé, fala-se da fé santíssima, que é a fé no Santo dos Santos. Da qual também a palavra de Deus diz que é para nós sermos edificados sobre essa nossa fé santíssima, que é a fé no Santo dos Santos. Então, só existe uma fé. A fé santíssima. Um só batismo. Como já falamos. Um só batismo. Há um só arrependimento. Porque depois do arrependimento, depois de participar da glória de Deus, da revelação de Deus, não tem mais do que o homem se arrepender. Ele já tem conhecimento, ele já tem entendimento. Então não há mais lugar para arrependimento. Então por isso que existe só um batismo. Aleluia. Que é a confirmação de que nós acreditamos, eu acredito em Jesus, nós acreditamos em Cristo. Aleluia. Plenamente em Cristo. Então, se eu deixar esta fé, se eu prevaricar, aí não acho mais lugar para arrependimento. Não vai ter mais lugar. Porque eu já criei, eu já entendi, eu já compreendi. Então, existe um só batismo. Um só batismo. Glória a Deus, glória a Jesus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então nós vemos aí Aleluia.
as unidades, as 7 unidades que Deus menciona aqui, que nos faz sermos uma igreja eleita, uma igreja espiritual. Glória a Também, Deus. algo que Deus nos mostra sobre a igreja eleita, sobre a diversidade dos dons e a unidade em Cristo Jesus, por meio desses dons. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, para comprovar, ou seja, para não só pelo Espírito Santo, mas através da graça de Deus, pelos seus dons, Deus continua, através Aleluia. desses dons que Ele nos dá, Glória a Deus. para que nós sejamos unidos. Então Deus não colocou só um com todos os dons, mas a cada um daqueles que são membros da igreja eleita, do corpo de Cristo, Deus colocou em cada um dom, para que na união desses dons tenha a plenitude da graça de Deus. Glória a Deus. Venha a plenitude da graça de Deus. É? E diz que Jesus, quando ele subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. E deu dons aos homens. É? Versículo 11. Ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olha aí, a multiforme graça de Deus. Os múltiplos dons da graça de Deus, dando a cada um, para que unidos possamos cumprir isso que a palavra de Deus diz no versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa é a aplicação prática que Deus está nos mostrando aqui. Deus está nos mostrando aqui na sua palavra. Muito bem. Também Deus nos mostra nessa aplicação prática como deve ser a vida cristã. Qual a consequência daqueles que fazem parte da igreja eleita? Da igreja eleita de Deus. Então temos que ter uma forma de vida. Aqui na epístola, ou seja, na lição bíblica, nos mostra como deve ser a nossa vida. Capítulo de número 4, ainda, na epístola aos Efésios. Como deve ser o nosso andar, o andar dos crentes, o andar dos eleitos em Cristo Jesus. Andar na luz. Não como pecadores. Só para entendermos, versículo 4, capítulo 4, versículo de número 17. Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Então, o andar dos eleitos, da igreja eleita de Cristo, não andar mais como pecadores. Nos arrependemos,
Então não vamos. Um dos objetivos também da carta que Paulo escreve aos Efésios é porque também havia ali reincidências. Além das de divisão, havia reincidência. Ou seja, o que é reincidência? É você tornar a fazer aquilo que você fazia antes. Aquilo que era errado. Tornar ao erro. Então, a aplicação prática que Deus nos mostra aqui, não para nós não andarmos mais como vivíamos outrora, mas como novos homens, né? Abandonando tudo aquilo que foi do passado. Também, Paulo fala aqui, além dessas consequências, né, benéficas para a vida cristã, ele fala da vida no lar. Nesta mesma carta, Paulo fala da vida no lar, como deve ser. Paulo explica os deveres, tanto do esposo como da esposa. Então, note que aqui Deus ele está fazendo, nos mostrando a aplicação prática de como deve ser a nossa vida, como eleitos, né, e igreja eleita do Aleluia. Senhor. E também, além disso, né, deveres do esposo, das esposas, deveres dos filhos, tudo isso está dentro do propósito de Deus através desta palavra. O propósito de Paulo escrevendo aos Efésios. Também ele nos mostra no final da carta sobre a luta espiritual que todos nós vamos ter, que todos nós temos. O próprio Jesus nos diz que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então tudo isso Deus está nos mostrando. Foi o propósito de Deus, através de Paulo, direcionar aos Efésios ali esta carta, e hoje Deus está direcionando ela aos nossos corações, para a nossa vida. Então o propósito de Deus é que nós venhamos entender a vontade dele e como aplicar. Isso é o conselho de Deus, como nós devemos aplicar a sua palavra, para que possamos realmente estar enquadrados dentro da igreja eleita. É o título da lição bíblica de hoje, que Deus nos trouxe. Aleluia. Quando falamos aqui, a igreja eleita, porque ela foi escolhida. E tudo isso que falamos, tudo isso que estudamos nesta manhã, que observamos através desta carta de Paulo aos Efésios, nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, como igreja eleita, para que possamos ter a aprovação de Deus e termos a graça de Deus sobre a nossa vida. Então é isso aí. Nós fizemos aqui aquilo que Deus colocou no nosso coração, através desta lição, desta palavra. Eu acredito que cada um tenha recebido da parte de Deus este conselho que veio do coração de Deus para o meu, para o teu coração. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por este momento, cumprimentar a todos que têm assistido, têm ouvido esta palavra, agradecer ao nosso pastor, pastor Ananias, ao qual nós retornamos a palavra, pastor Luciano também, que está aqui, né, auxiliando nesse trabalho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos agradecidos a Deus, né, por a explanação da palavra de Deus, por esses momentos aqui, participando do ensino da palavra de Deus. Às vezes o ensino ele tem um lado
pastor Cícero, é que muitas pessoas não entendem. O ensino, ele parece ser enfadante, né? Porque quem ensina vai atrás de minúcias. Sim. O ensinador, ele tem que ser assim. O pregador é diferente. O pregador quer apresentar Jesus à pessoa que ainda não o conhece. O ensinador não. Já quer trazer aquilo que Jesus ensinou. É diferente. Mas, na verdade, o ensino é justamente quem nos fundamenta, né? O ensino, ele é fundamental. Então, louvamos a Deus pela palavra do Senhor que nos foi falada nesta manhã, a igreja eleita. E o que é interessante quando a gente fala sobre igreja, algumas pessoas ficam, né, a perguntar, mas que igreja é essa? É a Assembleia de Deus? É a Congregação Cristã no Brasil? Qual é a igreja? Né? As pessoas ficam... Não, e até tem uns que eles dizem assim, se você não fizer parte da minha igreja, você não vai para o céu. A igreja que não tem nada a ver com a questão de denominação, é a igreja de Deus, aquela que está registrada lá nos céus, que não é nenhuma denominação que nós aqui conhecemos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, aleluia. São muitos irmãos, né, que entraram aqui, a nossa irmã Cristina, esposa do pastor Cícero, a família, irmã Cristiane Bertacello e o presbítero Gerson, nosso companheiro, irmã Rosa Macedo, irmã Jamília, irmão Jander, Silas Cipriano, pastor Luiz Carlos, a Mariane Chagas, o irmão Aparecido Ribeiro, a Adelaide, lá em São Paulo, Adelaide Souza Iga, Deus abençoe. Irmã Elza Lopes, nosso companheiro evangelista, José Eugênio, irmã Ercília dos Santos, glória a Deus, a Lucilene, o Wilton e a Miliane lá em Icém, e também o Miguel. Também conosco, a irmã Márcia, a Miriam Rian Domingues, a irmã Valéria, inclusive a irmã Valéria até está agradecendo pelas orações, porque há poucos dias estava enferma, mas ela já está curada, glória a Deus, aleluia. A Angélica Alves, a minha cunhada Delza, o meu irmão Isaías lá em São Paulo, glória a Jesus, o presbítero Kleber Vieira e a sua família, Deus abençoe Kleber, irmã Givaldete, e o nosso irmão Gilberto, presbítero da nossa igreja, aleluia. Então é bastante gente aqui que está participando, adorando a Deus, irmão João Vanquel, né? Que Deus abençoe o irmão João, irmã Sônia, Deus, a irmã Lucimar, pastor Jonas de Brito, e também lá no início eu vi o pastor Severino Quirino, nosso amigo, e a irmã Ruth, lá em São Paulo. Nós queremos orar por você nesse instante. Há aqui alguns pedidos de orações e eu estarei apresentando para você, para os irmãos. O irmão Gilmar Santos pede oração por Samuel, que está enfermo. A irmã Cleusa Tiliac, né? Por sua família, ela perdeu um tio, né, e um primo. Vamos orar para que o Senhor conforte e console. Também nosso companheiro Valdomiro Rocha, né, aqui da nossa igreja, diácono, por oração por toda a sua família. A Miriam pede por Natanael, Lúcio, Cida, Lúcia, Luzia e José. Também a irmã Rosa Macedo está pedindo pelo seu lar, pela sua família. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus, e vamos hoje, porque hoje é dia, é uma conclamação nacional de jejum e oração pela nossa pátria. Precisamos orar pela nossa pátria. Aqui, meus queridos irmãos e amigos, a minha preocupação não é a preocupação política que algumas pessoas pensam. Ah, mas está lá o presidente que eu não gosto dele, está lá o fulano. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso.
Nós vamos orar pelo destino da nossa nação. Vamos orar para que o Senhor proteja a nossa nação, para que o Senhor guarde a nossa nação. Nós estamos vivendo num momento de calamidade e em todo tempo, até o Senhor convocou o povo a orar e jejuar. Este é o nosso momento. Amamos a nação brasileira? Então vamos orar por ela. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus e excelso Pai, apresentamos aqui esses vários nomes de irmãos e irmãs que, Senhor, pediram oração pela família, por alguém enfermo, pelas dificuldades que estão passando. E eu oro nesse instante, Pai, em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção. Ó, se precisa de cura, que o Senhor venha curar. Se precisa, Senhor, de ajuda, que o Senhor venha ajudar. Pai Santo, dá vitória, supre as necessidades de cada um. Meu Deus, também eu oro, suplico, eu rogo pela nossa nação, por essa nação que agoniza em meio a tantas contradições e dificuldades, os problemas econômicos, os problemas, Senhor, também de saúde, quando esta doença vem avassalando, mas que a Tua mão seja sobre a nossa nação, guardando a nossa nação, ajudando as nossas autoridades, Senhor, a tomarem decisões corretas, decisões sábias, para que a nossa nação seja guardada dessa mortandade, de tanta coisa ruim, de tanto pranto e de tanto choro, meu Senhor. Ajuda a nossa nação, protege a nossa nação, abençoa a nossa nação, abençoa as autoridades, Senhor, federais, aleluia, abençoa as autoridades estaduais e municipais. Ajuda-nos, Senhor, neste momento. Ouve o nosso clamor, recebe a nossa adoração, o jejum de cada crente, que em todos os recônditos, Senhor, desta imensa nação, se cuida diante de Ti, ficam a Tua bondade, a Tua presença, o Teu poder, a Tua ação. Deus, nos ajuda e nos ampara. Abençoa todos quantos estão conosco neste culto de adoração, seus familiares, suas vidas. Senhor, todos, ó Pai, sejam abençoados. Ao fraco fortalece, aquele que naufragou na fé levanta, aquele que ainda, Senhor, não tinha se decidido por Cristo, mas agora está fazendo, recebe, perdoa seus pecados e escreve seu nome no livro da vida e da paz, para que ele participe também desta igreja, a igreja eleita, a igreja vitoriosa, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê vitória. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu amigo. Vamos continuar orando. Vamos continuar clamando neste domingo, na presença do Senhor, que a bênção de Deus seja sobre você. E não esqueça, logo mais às 8 da noite, mais um culto de adoração a Deus. Todos sabem, de domingo a domingo, nós temos culto às 10 da manhã, mas domingo, terça e quinta, nós temos também culto às 8 da manhã. Esta noite, se Deus nos permitir, eu estarei transmitindo uma palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe. Um abraço a todos. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E digamos, amém.